Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada então a gente fez a conversão correta, colocamos as funções em nosso gridzinho, né? Que pode ser um data grid ou um tile list. Perfeito, mudamos, colocamos em view stake, né? Legal, adicionamos novo usuário. Porém vamos fazer o seguinte agora. Para a gente estar finalizando essa parte de usuários inteira, o que está faltando para nós? A gente consegue colocar, bindar ele, consegue carregar foto, consegue gravar no cliente, consegue mudar de perspectiva de views, aprendemos Spark, aprendemos bastante coisas legais, perfeito? Porém, precisamos aprender uma nova coisa. O que seria? Vamos então validar os nossos campos de senha e de e-mail. Vamos validá-lo. De repente o usuário vai cadastrar e não é um e-mail igual, a gente valida ele. Dessa forma a gente vai criar então uma aplicação completa. Podemos trabalhar com form, com view stake, com estados diferentes. Perfeito? Vamos continuando então a nossa aplicação para poder chegar num nível maior. Vamos então validar esses caras. Existe no nosso... Vamos abrir, vamos fechar aqui. Vamos começar então pela nossa telinha de login. Eu vou voltar aqui, vou no Explorer Package e vou pegar a nossa telinha de login. Até um render aqui, teste que eu vou arrancar. Isso daqui não existe. Vou apagar ele. E vou colocar em letra maiúscula e tem imagem que tem que ser maiúsculo. Image item. E vou mandar ficar certinho. Atualizar, ele vai atualizar. Legal. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Para ficar a nomenclatura certinho, tudo certinho. Vamos fazer a validação. Eu vou pegar então a nosso carinha de login, ó, e vou jogar aqui e habilitá-lo novamente. Lembra que eu comentei? Agora eu vou habilitar e vou tirar esse data entry aqui. Vou habilitar novamente. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte. Existem algumas tags em MXML que elas a gente usa para validar a nossa aplicação. Eu acho que ela fica nas declarações, tá? Nos declarations. Eu vou abrir aqui então uma tag de declaração, fx declaration, que eu tenho que colocar aqui então o que não é visual, e ela parece, deixa eu ver se ela está no pacote Spark, é uma string validator, este cara aqui do MX, ela não existe no pacote Spark. Eu clico nela aqui e eu vou ter que validar, eu vou colocar um ID nela de e-mail validator, certo? E-mail validator. Ele tem algumas propriedades. Deixa eu fechar ele aqui para a gente poder trabalhar nele. Aí eu vou dando espaço. Aí ele tem uma propriedade que é required true. Isto, ele requer, certo? Não, ele não é um string validator, não. Ele é um email validator. Essa string validator a gente usa depois. Ele está assim, ó. MX é um e-mail. Ele já tem um validador próprio. Ó. Olha que legal. E-mail validator que ele já vai validar corretamente. E eu coloco um ID nele. Assim, ó. Copio este cara, e-mail validator, e tiro e deixo minúsculo. Legal. E-mail validator. O que eu vou fazer então? Ele requer igual a true. Certo? Ele precisa de uma propriedade. A propriedade dele é que ele é uma propriedade de texto. Perfeito? E ele também tem mais uma propriedade que eu tenho que colocar aqui, que é o source. Quem é o source? O source vai ser o objeto, o text input ou o text area que eu vou validar. Eu coloco o source, abro e fecho. Quem é o source? É o nosso text email e eu tenho que jogar ele aqui. Perfeito? Perfeito.
eu tenho o meu e-mail validator que ele está aqui. Porém, eu preciso de algumas coisas para poder validar ele. Como? Eu tenho que criar o seguinte, ele tem que criar um validate event, que eu vou fazer o seguinte, quando eu clicar, eu valido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esta função, ó. Vou copiar esta função. Vou criar uma função, private function. Vou chamar de sendLogin. Vou fechar ela. Perfeito? Vou fechar ela aqui. Só que eu só vou enviar esse cara para cá depois que eu validar. Então eu jogo ele para cá, ó. Eu pego esse cara aqui, ó, troco de lugar. Jogo ele aqui para cima, jogo esse daqui para cá e jogo ele para cá. Perfeito? E faço isto. Aí eu valido corretamente. E eu falo aqui, ó, send login. Quando eu clicar no botão, manda esse cara. Porém, eu tenho que fazer o seguinte. O que eu tenho que fazer? Validar o tipo, né? E isso se escreve assim. Ó. Eu crio uma var event email, perfeito? Que é o evento que vai ser validado. Quando eu clicar, valide. Valide o quê? Ele é do tipo validation result event. Certo? E eu jogo esse cara aqui e valido ele. E eu vou chamar quem? O nosso amiguinho aqui, ó, email validator. E eu clico aqui e ponho valide ele. Isto. Faz a validação se ele é um e-mail ou não na hora que eu clicar o botão. Ele vai fazer isso. Tá? O que ele vai fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que criar um if. Aí começa se quem? Email valid ponto o que? Tape for igual a um resultado válido, que é o validate result event ponto se ele for válido. Se o resultado for válido, ele manda. Perfeito? E só faço isso. Se o resultado for válido, ele manda. Vamos testar? Ele vai ter que aparecer aquela caixinha de validação. Vamos ver. Eu vou clicar lá, ó. Opa, ó, já apareceu a caixinha vermelha e já está aparecendo a nossa validação de e-mail. Ó. O e-mail está faltando arroba. Legal, né? Aí eu coloco aqui, ainda ele vai continuar vermelhinho. Não vai deixar. Eu não consigo apertar o botão, não estão validados. Olha lá. E vou escrever aqui, ó, bababá, e vou mandar validar. Ele deu dados incorretos. Legal, né? Vamos colocar na senha também. Na senha, a gente vai usar um outro cara. Eu acho que dá para a gente customizar a mensagem. Deixa eu ver. Validation, invalid API, miss error, error domine. E a gente daqui a pouco vamos poder mudar a mensagem, perfeito? Que deve ser alguma dessas mensagens aqui. Essa é a mensagem de erro, a mensagem que é mandada quando o e-mail está errado. Vamos colocar e-mail inválido. Certo? Vamos ver se ele vai pegar a mensagem. Vamos lá. Eu vou clicar no admin novamente. Legal, né? Porra, isso é show. E-mail inválido. Olha que legal. Perfeito, né? Assim a gente valida. Vamos validar também a senha. Para o cara também ter que digitar a senha. Vamos lá. Na login, aqui nas declarações, porque não é visual, eu coloco string validator. Está aqui, ó, um validador de string, que eu vou colocar algumas propriedades nele, perfeito? Que é o nosso validador. Eu vou até jogar aqui, que é o que eu uso constantemente nas minhas aplicações, assim. E eu jogo o txt senha e ele vai ter que requerer. E aqui eu vou usar mesmo que eu usei para o outro. Copio ele aqui. Perfeito? Só mudo aqui senha. Senha.
e senha validator. Perfeito. E, certo, deixa eu ver se ele está pegando. O senha validator existe. Opa, vamos ver se ele existe. Senha validator. Validator, isto. Um senha validator. Pegou. Está tudo aqui. Legal, eu tenho que validar os dois. Então, quando eu estou usando um if, eu consigo também usar algumas condições. Eu posso usar o if igual, tape, certo? Que é uma condição. Se o tape for igual a válido. E também posso usar eu posso usar o ou, que seria duas chaves, e criar mais uma condição aqui. Só que aqui eu tenho que colocar e, que é o e comercial. Então eu faço a mesma coisa, eu copio aqui, ó. Vou copiar aqui. Perfeito? E vou falar se a senha for válida, ele entra. Senha validate. Vamos testar? Então eu tenho algumas condições. A gente está aprendendo o if, looping devagar. Vamos aprendendo devagar. Sa. Opa, está errado. Aqui requer. Eu vou colocar aqui, ó, sa. Aqui ele está sem nada. Opa, precisa do campo. Ele não entra. Eu mando lá, dados inválidos. Perfeito? Então, assim a gente criou a nossa validação. A gente pode usar essa validação para qualquer formulário de validação, forms e o que a gente quiser. A gente já teve uma noçãozinha um pouco de ActionScript para aprender o if, né? Eu estou pegando um pouco menos em ActionScript, mas a gente vai aprender. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um validation result event, que é o resultado do evento, essa classe. E ele chama para validar. Eu tenho que colocar aqui, ó, sempre nas declarações, o validador que eu quero. E depois, quando eu executar o botão, eu pergunto se ele é válido ou não. E aí envio a função. Perfeito? Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá. Mas está dando já para vocês ir aprendendo um pouco da nossa programação. Se tiver dúvidas na programação, a gente pode criar aulas aninhadas, tá? Uma dentro da outra. Eu agradeço a todos e até a próxima.